5 hábitos que você não deve ter se você quer ser um empreendedor de sucesso. Depois do vídeo 5 hábitos que um empreendedor de sucesso tem que ter, e que o card tá aqui em cima para você assistir, tá na hora de falar os hábitos que o empreendedor de sucesso não pode ter. Eu vou falar esses 5 e eu gostaria que você analisasse de forma realmente sincera e me contasse nos comentários se você tem algum deles. E se tiver, sem problema, sempre dá tempo de mudar. Inclusive, um dos hábitos é crescer demais a empresa, mas eu vou entrar nesses detalhes muito em breve. Eu sou o Lucas Gilbert, já fiz mais de 400 milhões de reais com as minhas empresas e eu criei esse canal aqui para te ajudar a vender mais, ganhar mais dinheiro, mesmo que você não goste de vender. E vamos direto ao ponto, aos hábitos que empreendedores de sucesso não deveriam ter jamais, inclusive, esses hábitos são que impedem muitos empreendedores a terem sucesso. O primeiro é clássico, é misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física, misturar PJ com PF. Confusão patrimonial, essa é clássica. Muitas vezes, por estar muito dentro do dia a dia do negócio, de viver aquele negócio 24 horas por dia, 7 dias por semana, os empresários eles confundem que o dinheiro da empresa é da empresa e da pessoa física é da pessoa física. Então eles acabam começando a gastar o dinheiro da empresa como se fosse pessoa física. Então meio que o caixa da pessoa física e da pessoa jurídica se mistura, sendo que a sua vida da pessoa física, ela não tem nada a ver com a atividade da pessoa jurídica. Você tem que tirar um prolabore e distribuir dividendos com a sua empresa lucrativa para você gastar as coisas na sua pessoa física. Então é muito diferente o dinheiro da empresa do dinheiro da pessoa. E isso se mistura e às vezes a sua empresa, ela deveria ser uma empresa boa, ela deveria ser uma empresa lucrativa, organizada, com várias boas perspectivas e os números estão ruins por quê? Porque tá cheio de despesa lá dentro que não deveria. Despesa da PF que deveria, na verdade, não existir ali dentro dos demonstrativos da PJ. Isso desvaloriza o ativo da empresa, desvaloriza o valor de mercado da sua empresa se alguém um dia quiser te comprar, fora que para contabilidade isso é uma zona, apuração de imposto, para várias coisas, isso é muito a confusão danada. Então, se você quer montar uma empresa séria de sucesso, primeira coisa é separa, pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra coisa, não é a mesma conta, não é o mesmo cartão, não é de boa pagar uma coisa da PF pela conta da PJ, não é, tá bom? Então separa e você vai me agradecer depois. Hábito número 2, que é confundir faturamento com lucro. E quando eu falo assim, você deve pensando, não, quem que é um imbecil que pensa isso, né? Que é lógico que faturamento não é lucro, mas o problema não é confundir o conceito faturamento com lucro. Tem muitas coisas de internet, né? O pessoal falando, não, como eu faturei 1 milhão de reais no ano? Aí você sempre pensa assim, eu tenho certeza que você pensa assim, porque eu penso assim, que é, faturou 1 milhão, mas lucrou quanto? Então, realmente, o conceito muitas vezes não é um problema. Mas qual que é o problema? É considerar o orçamento da empresa muito baseado em faturamento, muitas vezes que tem a ver com o primeiro tópico que a gente falou, que é misturar PF com PJ, que é o famoso se tem dinheiro em caixa dá para gastar. Vocês não imaginam a quantidade de empresário que eu já conheci, inclusive caras que faturam milhões por ano, que ele olha pro caixa da empresa e se tem dinheiro, ele não olha se aquilo ali, na verdade, pô, esse dinheiro tá lá porque eu tenho que pagar fornecedor, porque eu tenho alguns compromissos, eu tenho obrigações. O dinheiro tá no caixa, dá pra poder fazer uma coisa com ele, dá pra gastar, dá pra direcionar pra algum lugar. E aí, toma ferro quando chega uma obrigação e o caixa não consegue cobrir. Então, faturamento e lucro são coisas completamente diferentes e você deve pensar primeiro, dentro do seu faturamento, você tem os custos, tanto os custos diretos quanto os custos indiretos desse faturamento. Você tem que ter controle disso aí e entender que isso tem que estar provisionado, porque se você não pagou esses custos ainda, eles vão chegar. Tá? Às vezes é uma fatura de cartão que está para frente, às vezes tem um prazo com o fornecedor e você precisa organizar o seu caixa para esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, se você começar a gastar, olhou que tem caixa, você faturou, tem dinheiro na empresa, se achar que isso é lucro e tirar para PF, para investir no tesouro direto, para comprar um apartamento, para trocar de carro, vai dar merda também. Então, lembra, faturamento não é lucro no sentido de que se o dinheiro entrou de venda, não necessariamente ele é lucro para você tirar, botar no seu bolso e gastar com suas coisas, tá? Cuidado com isso. Termina de pagar tudo, tem uma boa contabilidade, tem um bom controle de fluxo de caixa, que aí sim você vai tirar dinheiro de lucro efetivamente o que você pode tirar de lucro sem comprometer a saúde financeira da empresa. E o hábito número 3 é a sequência disso, que é o não acompanhar o fluxo de caixa. Porque a maior parte das empresas quebra onde? No caixa. A maior parte das empresas, muitas vezes, elas até podem ser lucrativas, mas elas quebram no caixa. Por quê? Porque vem o faturamento,
o caixa fica recheado, rechonchudo, o empresário olha e fala, tô rico, o dinheiro tá aqui, a conta da empresa tá rica pra caramba, ele confunde faturamento com lucro, ele vê que tem caixa, ele vai dar destino para esse caixa, afinal não vou deixar dinheiro parado. Você mesmo já falou em algum vídeo, Lucas, que velocidade de giro de recurso é muito bom, não pode ficar deixando dinheiro parado aqui dentro da empresa, eu vou dar destino para esse dinheiro, confundo o PF com PJ, vou acabar pegando esse dinheiro para comprar um negócio aqui na pessoa física, aí eu vou investir em coisas que tem nada a ver com a empresa, vou comprar cabeça de gado, vou investir em terra, vou comprar um terreno, vou trocar de carro, vou pegar uma moto, e por aí vai, e aí você toma ferro, porque quando vem a obrigação, você não tem caixa para cobrir, mesmo que você tenha resultado, mesmo que seja lucrativo. Então, acompanhar fluxo de caixa é um dos principais hábitos de qualquer empresário. Você precisa entender posição de caixa, você tem que ter política de caixa mínimo, você tem que saber exatamente quanto de entrada e quanto de saída vão ter nos próximos tempos. Tudo isso é muito importante para você acompanhar. E se você não tem o hábito de acompanhar fluxo de caixa, você está a uma distração de um azar, na verdade, de quebrar sua empresa. Hábito número 4, que é o hábito de depender de só um fornecedor ou de só um cliente. E isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Vou contar um caso real de uma pessoa que eu conheço. Então é uma pessoa do agro que eu conheço, que ele intermedia compra e venda de soja. E aí ele tem contato de vários compradores em vários lugares, negociam tarifas, e ele tem ali o pessoal que planta também, e ele faz essa intermediação e ganha no spread, né? Ele ganha a diferença no preço, porque ele, como se juntasse as duas pontas e cobrasse um percentual de comissão para fazer esse trabalho aí de concierge, digamos assim. E é um modelo de negócio muito lucrativo, porque você não tem quase estrutura nenhuma, é mais um modelo de negócio de networking e você tem uma estrutura muito pequena para você conseguir sustentar tudo isso. Então, sempre foi um cara que ganhou muito dinheiro, um cara multimilionário, muito, muito, muito rico mesmo. E só que ele tinha um problema. Ele atendia um dos maiores plantadores de soja do Brasil. E esse cara responsável por tipo 90% do faturamento dele. E aí, esse cara da soja deu uma merda com a plantação dele lá. Aconteceu um problema, teve uma merda não só com praga, com estiagem, choveu pouco e por aí vai. Ele teve um problema conjugal, aconteceu um tanto de coisa, afinal das contas esse cara quase não vendeu, meio que não ficou com muita cabeça pra fazer negócio aquele ano, o cara é bilionário já, então ele meio que não precisa. E aí adivinha o que aconteceu? Esse cara simplesmente ficou na mão, porque era 90% do faturamento dele, de repente a empresa dele que faturava milhões, teve que começar a correr atrás de outros clientes e por aí vai, e o negócio dá ruim. Então, dependendo de um cliente muito grande, às vezes tem um escritório de advocacia, que tem um clientaço, às vezes ela atende a Vivo, que não sei quantos mil processos e não sei o quê. A Vivo saiu, quebrou. Então, botar todos os ovos na mesma cesta não é só um problema na pessoa física quando a gente fala de investimento. É muito um problema grande empresarial quando a gente fala em depender de um único fornecedor ou de um único cliente também. E por fim, o hábito número 5, né, que você não deve fazer, é justamente crescer sua empresa demais. Mas tem uma pegadinha nisso aí, tem um detalhe que é muito importante, que é expandir demais sem ter os recursos para isso. Porque qual que é a pegada? Uma coisa meio clássica. O cara vai e tem sei lá, vamos botar um restaurante. Ele tem um restaurante, ele tá ali, tá penando para pagar as contas, restaurante conta é mais apertada, a margem não é tão alta, ele tá ali penando para conseguir cliente, e aí qual que é o pensamento dele? Eu preciso crescer, eu preciso faturar mais. E aí o cara até confunde lá em cima, né? Faturamento não é lucro, mas o cara esquece. E ele fala, pô, eu preciso faturar mais, eu tô numa situação financeira complicada, tudo resolveria se eu faturasse mais. O que esse cara faz? Abre outro restaurante. Ó que legal. Se o cara tá conseguindo resolver um restaurante, ele vai resolver 2? E aí são 2 gestões, 2 locais, 2 públicos, 2 marketings, 2 tudo. É muito mais difícil. E aí, o primeiro negócio, que mal pagava as contas, ele tira o olho lá para colocar o olho no novo, o negócio vai de mal a pior, começa a dar prejuízo, o novo, como ele tá começando do zero, ele precisa de um tempo para poder tracionar, tem que botar dinheiro, e quando ele vê, ele tá com um negócio que antes era lucrativo, porém apertado, com um negócio que fatura mais, mas dá prejuízo. Então, você expandir rápido demais o seu negócio
é muito complicado. E geralmente essa expansão ela acontece quando o modelo de negócio, a empresa na primeira localização, no primeiro produto, na primeira unidade, digamos assim, não está maduro o suficiente para você conseguir replicar este modelo para outras unidades. Então, o pessoal que quer franquear muito rápido. Aqui em Belo Horizonte, que eu sou, tem um restaurante que era um restaurante focado em bacon e tal. Até esqueci o nome especificamente, quem souber me fala nos comentários. Que ele cresceu, começou a dar muito certo, bombou. Tava meio que na moda do bacon antes dessa moda de corrida, então é pêndulo, né? Antes o pessoal adora bacon, agora eu odeio bacon e corro o dia inteiro. Daqui a pouco o pessoal volta a gostar de bacon. Mas era um restaurante que vendia uns negócios de bacon e que os caras começaram a bombar e falaram, vamos franquear esse negócio. E eles franquearam. Tipo assim, abriram não sei quantas unidades em um ano, eles cresceram muito rápido só que o modelo de negócio não estava maduro o suficiente, eles não dominavam os números, os processos, eles cresceram muito mais por causa de uma hype do que por conta de maturidade empresarial mesmo. E aí, quando eles expandiram, quebrou tudo de uma vez. E aí, negócio, quando a hype do bacon caiu um pouquinho, o restaurante principal ainda era lucrativo, mas com menos gente, eles tinham que aprender um pouco sobre marketing, tinham que aprender um pouco sobre algumas outras coisas, controle de custo, não dava para poder colocar preços tão altos, porque com hype menor a disposição a pagar diminui, então eles precisavam economizar ali nos custos, tem que melhorar fornecedor, aí começa a ter a cadeia de problema e como é que faz com aqueles outros, sei lá, 10, 15, 20 restaurantes que eles abriram? Quebra tudo. Então quebrou tudo e eu acho que até o principal hoje em dia em Belo Horizonte nem existe mais. Então é muito complicado você expandir antes da hora. E muitas vezes a expansão antes da hora vem por conta de falta de talento. Quando eu falo de talento, não é aquele talento inato, que se o Messi é talentoso, que o Ronaldo não é, e por aí vai. Tô falando de talento é gente boa mesmo, gente sênior. Porque pra você poder expandir, você tem que delegar. Porque não tem como você sozinho tocar um negócio muito maior. Você tem que delegar. Só que se você delega pra gente ruim, dá merda. Então, grande parte da expansão vem justamente de delegar para pessoas muito boas que conseguem te representar. Gostou dessa dica? Se sim, aplica isso no seu negócio, me conta nos comentários quais hábitos você tem não e me fala que quando você organizar as coisas, parar de ter esses hábitos ruins, se isso fez diferença no seu negócio. Adoro saber o feedback de vocês quando vocês aplicam o que eu ensino aqui, se realmente faz diferença na vida de vocês. Me conta isso ou aqui ou no direct do Instagram, @lucasgilbert. E claro, se você gostou, dê o like aqui e claro, compartilhe. Compartilhe com outros empresários, outras pessoas que têm que saber sobre isso aqui. Pra gente melhorar o negócio de todo mundo, a gente deixa o Brasil mais rico, as pessoas mais ricas, sua família mais rica, que é o que mais importa. E claro, a gente, um esforço conjunto, melhora o nosso país. Abraço!